Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre comportamento, emoções, sem romantizar. E para o episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, o Pedro Lucas. Eu vou pedir para que ele se apresente. Pedro Lucas, quem é você? É isso. Ó, essa pergunta já começa meio complexa, né. Você a faz, eu É. também estou fazendo. Meu nome é Pedro Lucas Moro, eu tenho 30 anos, eu sou psicólogo como profissão. A segunda profissão é escritor, que a gente faz com muito prazer também, e eu gosto muito de conversar. Sempre gostei muito de buscar compreender, e cada vez que foi passando mais a vida, eu fui compreendendo que conversando a gente consegue alcançar muitas coisas que de outros jeitos não rola. Perfeito. Pedro Lucas, antes que nós começamos mesmo o nosso diálogo aqui, eu vou pedir para você falar oi para Maria Alícia, porque quando ela pegar o seu livro, ela já sabe que você é o Pedro Ah, Lucas, Maria Alicia. a minha netinha Maria Alícia. Oi, Maria Alicia, muito feliz que você esteja com um dos meus filhos nas suas mãos. E quem agora vamos começar parte por parte, né, você disse que você é escritor, que você é psicólogo, mas vamos começar quem é o Pedro Lucas fora da profissão? Hum, essa é uma brincadeira que eu faço com os alunos quando eu visito as escolas para fazer o trabalho com o meu último livro, que se chama Aos Olhos Dela, né. Eu começo me introduzindo dizendo o meu nome, a minha idade e dizendo que eu sou filho da Rose e do Pedro, sou irmão do Miguel, que depois de sair do ensino médio eu quis ser médico, fiz 2 anos de cursinho para medicina. Decidi que eu não queria ser médico, e aí fui para psicologia e me encontrei na psicanálise. E falo para eles também que eu sou uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito preocupada com o que estão pensando do que eu estou fazendo ou estou falando, e por muitas e muitas vezes eu deixo de fazer preocupado com tudo isso, né, que eu sou uma pessoa muito sensível, e isso pode ser bom ou não. Então são coisas nesse sentido que eles vão olhando, assim, e vão ficando: "Opa, essa conversa não é tão comum quanto a gente imaginava, né". Sim. Mas o Pedro passa por tudo isso, né, pela história dele e pelo jeito de ser, né. Sim, uma pessoa muito especial, bem dedicada ao que faz. É muito lindo o seu trabalho. Nós nos conhecemos por causa desse projeto que você citou, aí Sim. que você faz na escola. Fala um pouquinho sobre ele pra gente. Esse projeto ele começou através do Prêmio Aniceto Mate, da Secretaria de Cultura de Maringá, em que eu enviei a primeira versão do meu livro, do meu último livro, que é o terceiro, chamado Aos Olhos Dela, e é um romance, que não é um amor de casal, mas é um amor de família, né, fala de afeto entre pessoas. E a proposta para que fosse aceito esse projeto no Prêmio Aniceto Mate, era que os livros fossem, distribuídos nas escolas. E assim, foi tudo meio na louca, assim, né, falou: "Ah, vamos tentar", não sabia se os adolescentes iam gostar, e a gente começou a distribuir, levar os livros para eles de forma gratuita. E aí ficava assim: "Bom, você vai entregar o livro, o que mais que vai ter?". E aí eu comecei a criar essa conversa de eu me introduzir para eles como uma pessoa, com sentimentos, com família, com história, e mostrar que a partir daquela conversa e da leitura do livro, eles iam abrir a mente deles, o coração deles, para um outro tipo de perspectiva de vida, né, que é esse da gente poder se olhar e se enxergar no outro. Então, e é um trabalho que dura desde 2022, que foi quando a gente lançou pela a primeira edição de Aos Olhos Dela, e agora já estamos na terceira reimpressão através da Lei Rouanet. Então foram 3.000 exemplares impressos e são distribuídos de forma gratuita nas escolas. Perfeito. Pedro, quando você fala das emoções, né, das próprias emoções também, fala um pouquinho mais ainda, como é que deu esse start, como começou essa trajetória para chegar no psicólogo, para chegar
nesse profissional, agora escritor também, porque eu acredito que você visitando a escola, visitando adolescentes, crianças, você se revisita também. muito. Então fala um pouquinho sobre esse revisitar para a gente conhecer um pouquinho essa trajetória sua. É, eu acho que a minha trajetória com a psicologia, ela começa com mamãe. Mamãe é psicóloga, eu ia com ela quando ela fazia faculdade, porque ela fez faculdade depois de eu ter nascido, eu já era um pouquinho grandinho, assim, o meu irmão na barriga dela, inclusive. E aí esse universo do subjetivo já começou a me chamar atenção. O que é engraçado, porque daí eu mudo de ideia, vou para medicina e não entendo por que que eu não me encontrei, mas enfim. E aí depois, né, faço psicologia, me encontro na psicanálise e vou para a escola, como a gente estava falando, e eu começo a me enxergar sentado ali na sala de aula. Porque com 15 anos começo a me emocionar. Ai que bom, pode ficar à vontade, deixa a emoção fluir. É, com 15 anos eu comecei a conhecer a poesia através de Augusto dos Anjos, que é o poeta dos vermes, o poeta do pessimismo, daquela coisa mórbida, né. Aham, E de certa maneira aquilo me encantou, porque o momento que eu vivia naquela época era um momento de muita tristeza, era um momento de muita descoberta, de muita confusão, e eu era um adolescente muito deprimido, com 15 anos, né. E eu começo a ler aquele cara e pensar: "Nossa, olha o jeito que ele está se expressando, eu vou tentar também". E aí eu vou me encontrando nas letras, eu vou me encontrando no poema que eu rabisco ali, tento escrever e falo: "Nossa, mas eu consegui colocar um pouquinho de mim aqui, né". E a partir disso, eu fui juntando aquilo que eu escrevi, tanto que o meu primeiro livro, que se chama Sombra, Terra e Céu, ele tem poemas desde os 15 anos de idade, em que eu fui juntando e encontrando um sentido, porque eu gosto muito de buscar sentidos para as coisas, né. E aí deu origem ao primeiro livro. Então, estando em sala de aula com esses adolescentes, eu nunca vou ser capaz de sentir o que eles estão sentindo, com certeza. mas eu vou me enxergar neles, né. Isso. E Uhum, e essa conversa com eles, eu brinco, né, eu falo pra eles: "Ó gente, eu não quero ficar falando sozinho", então eu falo, 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 cruzo os braços e falo: "Agora eu quero ouvir vocês". E eles falam: "A gente nunca tem essa oportunidade de falar, de ser ouvido", né. uhum. Então, surgem coisas maravilhosas nessas conversas, assustadoras, mas que precisam ser olhadas e se tornam maravilhosas por isso, né. E nisso você também se autorregula ou entra, de repente, até mesmo em situações que te abala emocionalmente ou não? Sempre. Eh, Na minha prática, no estudo, né, da minha área, a gente tem um autor que fala que todo encontro entre 2 pessoas, ele é muito assustador. Surge uma tempestade, né. Por quê? Porque tudo que te contém, também me contém. Muda a história de vida, o grau da intensidade, mas a gente tem tudo em comum. E aí quando a pessoa vai e me expõe aquilo da vida dela, eu falo: "Meu Deus, o que a gente pode fazer com isso?", né. Então são diversas histórias de vida, assim, das mais diversas, das mais horripilantes, muitas vezes, das mais tristes, mas que elas podem ser colocadas. Eu brinco com eles: "Sabiam que é possível viajar no tempo?". Aí eles olham pra mim e falam: "Não, isso é coisa de filme, né". Ah, Mas viajar no tempo dentro de nós, pra gente olhar a experiência passada, que foi dura, uhum. que fez sangrar, mas o que eu posso fazer com isso agora, hoje, né. E, então nesse momento, você acaba se autorregulando, a gente pensa muito na questão das funções executivas, porque algo me atravessa emocionalmente, eu preciso me reorganizar para poder fazer o que eu estava fazendo ali, de repente muda ali a foto a rota do que eu estava falando, que de repente você traz uma fala, um outro traz uma outra fala e vai somando. E Sim, nessa soma muitas vezes faz com que a gente até repense sobre o que a gente pensava. Faz sentido ou não para você? faz. O que não é a mesma coisa de você se blindar, né. É Isso. você se deixar ser impactado, penetrado, mas não ser arrastado por isso, né. Na clínica é a mesma coisa. Ah, Tem as pessoas que não são da área, elas falam: "Nossa, mas você tem que criar uma couraça". Eu falo: "Não, muito pelo contrário, eu preciso sentir, e através do meu sentimento que eu vou conseguir trabalhar com aquilo, porque se eu não sentir, eu não vou estar junto com o paciente".
Com certeza. E provavelmente suas funções executivas ali, pensando no controle inibitório, pensando em planejamento, replanejamento, porque daí você tá com uma demanda ali com o seu cliente, com o seu paciente, ele te traz de repente uma outra, você fala: "Opa, eu pensei nisso, mas talvez outra estratégia". Aí você muda o foco, acontece isso ou não também ali no ato de atender? É, eu acho que na clínica, em psicanálise, talvez a gente não faça exatamente assim, porque você tem que estar ali para estar junto, né, mas sempre muito atento, né. Que isso aqui Uhum, que tá suscitando em mim, será que é só meu, né, ou é do outro? E aí o que que eu vou fazer com isso também? Então, é uma coisa muito delicada, é um trabalho delicadíssimo, mas que a gente precisa sempre ouvir, estar atento para onde que a gente está indo, né. É uhum. claro que durante a viagem, muitas vezes a gente não sabe para onde Sim, está indo, aham. mas você está atento, né, e essa é a função de quem está ali no papel de atender o outro, né. E te ouvindo, me veio aqui uma as sinapses aqui estão se organizando aqui. Eh, o que como que você, hoje, compreende sobre o ser humano, sobre as pessoas, a partir de toda essa sua experiência de vida e profissional? Como que hoje você me definiria, se fosse Luciete: "Ó, eu vejo o ser humano assim", ou não tem esse assim, são Hum, vários assins? eu acho que são vários assim, né. A gente semana passada eu estava num congresso que era em homenagem e estudo a Bion, que é um teórico da psicanálise, e um dos psicanalistas que apresentava era ele já faleceu, mas a gente estava assistindo um vídeo dele, ele Hum, brincando: "Vamos ver se definitivamente nós vamos definir o que é experiência emocional". Não tem definição, é uma coisa multifacetada, e eu acho que o ser humano também é dessa forma. Por isso que a gente se encontra em todas as pessoas, porque cada um carrega o que o outro tem, de forma diferente, né. Então, eu acho que seria muito reducionismo tentar definir numa frase ou num parágrafo o que é o ser humano, né, é muito complexo. perfeito. Então, de repente, você aí que está passando um conflito, se comparando muito, que tem muito disso, nas pessoas, ficar se comparando com o outro, "Ah, o outro é melhor", ou de repente está aquém, e aquilo está te gerando ali uma angústia. Entenda, você tem o que é seu só, e mais um pouquinho do que é do outro também, né, porque com isso você vai se organizando emocionalmente, seus pensamentos, e a tua vida talvez vai melhorando um pouquinho mais. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não deixo ninguém escapar dela aqui Vixe. do do podcast. Pensa, ó, pensa comigo agora. Sabe aquele dia que você planejou sua agenda do dia, assim, perfeito, acordar, fazer isso, 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 até na hora de dormir? Uhum. Aí você acorda e começa, primeira anotação, tudo ok. Segunda, já não foi daquele jeito que você tinha planejado. Aí a terceira, ok. A quarta, não passou nem perto do que você havia Uhum. planejado. Como que o Pedro se autorregula quando acontece isso? Como você se reorganiza num dia desse? Já aconteceu dias assim na sua vida? Todos os dias da minha vida? Eu acho que tudo depende do Pedro que acordou aquele dia, porque tem dias que acorda um Pedro que não se gosta muito, e aí ele vai se olhar e falar: "Olha, a segunda demanda do dia você já não cumpriu. Olha, aquilo que você gostaria de ser, você não está sendo. Não tem mais agora o resto do seu dia vai ser um fracasso". Esse é um Pedro. Uhum, Tem dias que acorda um Pedro mais amoroso com ele mesmo. Ele fala: "Ó, não deu, mas vamos continuar tentando. Ó, foi o suficiente nesse momento". Então, de novo, o que que é o ser humano? O ser humano é um diferente cada dia, né. Então, eu acredito muito que exista sempre essa batalha e esse exercício da gente tentar se olhar com mais amor, sim. porque a gente fica se exigindo amar o outro mais e mais, mas não há amor para nós mesmos, né, sendo que amar o outro é uma consequência de um cultivo interior, né. Então, depende do dia. Depende do dia. É interessante você falar sobre isso, porque eu sempre em matemática eu gosto de trazer isso. Se eu não ter um amor próprio, não desenvolver, porque muitas vezes não é que a gente não tenha, mas a gente se ama, mas parece que a gente está se doando mais para o outro do que para si próprio. E isso é uma habilidade que a gente precisa começar a desenvolver. Então, estou naquele conflito emocional.
eu não confio em mim, não consigo organizar os meus pensamentos para os meus objetivos, dificilmente uma outra pessoa vai conseguir me alcançar e me ajudar. Eu preciso primeiro eu me conscientizar do que eu desejo, o propósito, né, o tal do propósito, ter um Uhum. propósito para a minha vida, talvez o propósito é se olhar, é analisar as próprias características positivas que tem. Sim. Mas vai ter aquele dia realmente, né, que a gente acorda, mas parece-me que as características positivas estão meio escondidinhas. Aí a gente precisa se eh, organizar. Aí, de acordo com a Adele Diamond, ela fala que quando a gente está naquele dia de sobrecarga emocional, primeiro ato da agenda, segundo ato da agenda não deu certo, filho, você não tem filhos, mas quem tem filhos em casa, filhos ali, escola reclamando do filho, ou filho doente, trabalho escolar para entregar. Então a nossas funções executivas está ali sobrecarregada. Nesse momento, é o momento em que eu me analiso com mais crítica negativa, que eu Uhum. tenho escolhas menos assertivas, porque eu estou numa descarga emocional enorme, que está ocupando ali principalmente a memória de trabalho de curto prazo, e isso vai me dando um cansaço em que eu não consigo nem olhar para as minhas características positivas, quanto menos, de repente, tomar uma decisão séria naquele dia. Então, nesse dia, dá uma relaxadinha, deixa o outro dia para vir esse outro que vai estar Sim. mais leve emocionalmente. Me conta agora sobre o escritor, fala um pouquinho mais Uhum. sobre as suas obras. Bom, a minha primeira obra, que é A Sombra, Terra e Céu, ela tem um cunho muito tradicional, formal, por ser sombra, terra e céu, e esse foi é uma coisa que sempre me acompanhou, assim, de que o que está ruim sempre há de melhorar, né. Então quando eu estava lá no ensino médio escrevendo aqueles poemas pessimistas, né, tristonhos, eu pensava: "Mas eu preciso melhorar, eu quero melhorar". Uhum. Então sombra, terra e céu dá essa ideia de céu e inferno, mas não esses lugares que a gente vai para quando a gente vai quando morre, né, que é Aham, a crença popular, que eu não acredito. Mas esse estado de mente, que é como a gente estava falando, tem dias que a gente acorda no céu, tem dia que a gente acorda no inferno, né. Então, o Pedro de 15 anos, e aí aos 19, 21, que lançou essa obra, ele foi pensando nisso, ó, começou lá na sombra, mas tem como passar por outros estágios. A gente não vai ficar no céu para sempre, né, mas a gente pode alcançar, né. E sempre pautando, assim, no na poesia mais formal, na preocupação com a métrica, com a forma, e com o passar do tempo isso foi mudando. No meu segundo livro, que se chama O Eu e o Lá Fora, foi uma poesia mais inspirada em Fernando Pessoa, que é aquela poesia mais despreocupada, ele com seus milhares de heterônimos, né, mas aquela poesia mais preocupada com a natureza, a despreocupação com a forma e a preocupação com o eu, o outro, a natureza, o viver, desatento, que Fernando Pessoa nos diz, mas que não é no sentido da negligência, aham. mas da desatenção que nos permite aproveitar do melhor da vida, né. Uhum. E aí, depois eu me desafio a lançar uma prosa, depois saio da poesia e vou pra prosa, que eu poderia chamar como uma prosa poética, que é uma história contada, mas de forma muito poética. Aí vem Aos Olhos Dela, que vai contar a história de Helena, que é a irmã gêmea de Laura, e como essa menina vai enxergando o mundo, como uma busca de resgatar para nós adultos esse olhar interessado, livre de preconceito, esse olhar colorido que a criança tem, né. Então eu vou observando, né, agora olhando para o Pedro escritor, como o Pedro foi crescendo por conta desses livros, mas também eles são resultado dessa transformação, de como o Pedro foi observando a vida e considerando que a essência é muito melhor do que a preocupação maluca com a forma, né. E com isso a gente vai tornando as coisas mais leves. Quem pega o meu primeiro livro e o terceiro não falaria que é da mesma pessoa, A porque não é, evolução. né. Não é, é verdade. E para você
que é pai de adolescente, mostra essa parte para ele e dou uma dica um pouquinho além dessa ainda, que a gente gosta de dicas aqui no Uhum. podcast. Conversa na sua escola e faça o convite, porque ele faz esse trabalho maravilhoso. De repente, teu filho está passando por uma crise e você, por mais que você esteja se esforçando para chegar no seu filho, talvez você não está conseguindo sozinho. Então, de repente, a escola pode fazer esse trabalho levando um profissional de qualidade com um livro e falando. E os alunos, eu falo por experiência, porque eu participei, né, dessa ação dele com os meus alunos, é transformador. E talvez seja, não vou dizer que seja certeza isso, mas talvez seja o que está faltando teu filho ouvir, ou talvez até você mesma, você mesmo. Então, de repente, puxa o convite aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre as redes sociais, como entrar em contato com eles. Uhum. Pedro, a gente está quase indo já para o caminho. Aqui, a gente, como você já falou lá no início, a gente não é só a gente. A gente é um apanhado de toda a nossa herança genealógica, a gente é um apanhado dos nossos estudos, os autores, né, que nos embasam cientificamente. Como eu não tenho conhecimento das pessoas da sua família, Aham. eu trouxe algumas falas aqui na caixinha. Aqui nós temos citações bíblicas, nós temos filósofos, cientistas, tem diversas áreas aqui. Uhum. Eu vou pedir para você pegar qualquer uma das frases, você vai escolher, e o que que essa frase que vai de encontro com você agora, ela te fala, qual reflexão você faz a partir dela, pensando em você, Tá. tá? Esse aqui? Isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Surpresas. que será, hein? Vamos ver se ele vai se identificar. Se não se identificar, também tá tudo bem, tá? Uhum. Essa é uma coisa que eu falo para os adolescentes, falo: "Ó, vocês podem dizer tudo o que vocês estão pensando, inclusive se vocês não estão gostando do que eu estou falando, que é direito de vocês, né". Sim, E a gente não acostuma com isso, né. verdade. Ah, conhecido. É conhecido? Que bom. É a frase do Carl Rogers: Hum, "Ninguém cura ninguém, mas ninguém se cura sozinho", né. gente, que profundo. Eu me emociono. É, também me emocionei aqui. É, porque a gente brinca que a gente faz uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né, que Aham, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. verdade. Mas isso não significa que eu vou conseguir transformar o outro. O outro vai se transformar de acordo com o que ele puder dispor de transformação, né. Sim, Transformação pensando em tudo que muda de um estado para outro. Para melhor, para pior, nós não sabemos, né. Mas o que eu posso fazer pelo outro é dar um pouco de mim. E aí eu vou fazer um paralelo com a psicanálise, que também tem um autor, não vou lembrar o nome exatamente de quem foi, mas eu acho que é Bion que fala também, de que para se fazer um são necessários 2, né. Então é nesse sentido do encontro e que algo se forma a partir desse encontro, né. Vê como as coisas vão se encontrando, mesmo não sendo da mesma vertente, né. Isso é sim. muito bonito. Lindo, né? Que bom, né? Bom ouvir, né? Tão gostoso ouvir quem entende, quem fala do coração, porque você não fala só do cérebro, né. Não. Apesar que o coração a gente usa o termo coração aqui, né, a questão ali do sistema límbico, Sim, córtex pré-frontal, tem toda essa, mas vamos usar o coração que é mais é mais bonitinho, afetivo, né. mais gostoso de ouvir, né. Falar sistema límbico, ó, que é isso? Parece, é denso demais. Uhum, Mas é esse encontro mesmo, entre o coração ou o sistema límbico, né, e o córtex pré-frontal, a razão, que não dá para ficar nem só em um, nem só no outro, né, a exato. gente precisa ter o equilíbrio. Claro que tem dia, né, é os dias, que bom que tem com os outros, a gente entende que está tudo bem com a gente Isso. também. Pedro Lucas, nós finalizamos, mas eu gostaria que você, de repente, algo que eu não perguntei, que você acredita que seja pertinente para quem está ouvindo, ou de repente uma frase que você pensando: "Ah, eu gostaria de falar sobre isso ali no podcast com a Luziette". Fica bem à vontade, aí após você falar, fala sobre as suas redes sociais, como entra em contato com você, tanto para o projeto como para, de repente, atendimento, como é que se você só atende presencial, online, Uhum. agora você fala com o pessoal, Agora é a hora. agora é a hora. Eu fico muito preocupado, mas ao mesmo tempo me traz muita esperança,
com o trabalho que a gente tem feito, que é poder se enxergar no outro. Eu falo para os adolescentes sempre que a única diferença é que algumas pessoas têm coragem de dizer o que elas sentem, o que elas pensam e outras não. Hum, E as que não fazem isso, elas aparentemente saem como mais equilibradas, bem-sucedidas, etc, etc. E quem se expõe está expondo quem é, a humanidade. E quando a gente pode se expor e o outro enxerga aquilo e toma um susto, muitas vezes ele também vai poder se abrir para isso. E aí, como você estava falando, a gente vai parar de se comparar uhum, com as outras pessoas e vai falar: "Ó, tá todo mundo no mesmo barco. Será que a gente não consegue remar junto? Para um ir tentando compreender o outro e assim a gente ser mais solidário com a nossa própria humanidade, que dia sim, dia não é de um jeito, né?" E é isso, eu tenho muita fé no sentido de confiança, esperança, de que a gente, aos poucos, vai conquistando mais corações, mais pessoas dispostas e que sentem e estão sentindo a grande necessidade de se reconhecerem como seres humanos normais, que somos todos normais, hum, né. As minhas redes sociais, vou falar da minha principal que eu uso, uhum, que é o Instagram, é @plmoro ou Pedro Lucas Moro, dá para me encontrar também. Aí lá tem todas as informações, né. Eu sempre falo: "Me manda uma mensagem, vou responder você o quanto antes e a gente vai poder conversar", como é nos casos de muitas pessoas que me chamam para ir nas escolas, né, e lá uhum. a gente conversa melhor. E inclusive lá eu posto muitas das minhas reflexões sobre livros, sobre o meu trabalho, alguns vídeos que eu fazendo eu já me arrepio e choro, né, porque eu Aham, falo de uma experiência muito forte. Eu acho que as pessoas compartilham dessa ideia também. eu tenho E te certeza. agradeço muito o convite e a recebida. Ai, foi um prazer enorme. Quando você me disse sim, eu falei: "Oba, vou mais uma vez experienciar esse momento", porque é um momento muito rico. E eu vou pegar até sua fala, que você disse agora há pouco, a gente não é único, a gente precisa do outro, né, para existir, para evoluir. E quando a gente encontra um outro que pensa não igual, porque eu acho isso impossível também, Uhum, mas que tenha um pensamento parecido, eu acredito que a gente vai se fortalecendo. E um dos propósitos mesmo do podcast é esse, é mostrar que em Maringá tem vários profissionais excelentes, uhum, que têm uma voz, que está chegando num grupo pequeno, que dá para se ampliar. E eu acredito que é o que nós vamos fazer, né, conforme vai aumentando. Então já vou até dar uma dica para você que está assistindo, curta, compartilhe com as pessoas que você ama, que você fala: "Olha, essa pessoa se ouvir isso, talvez ela vá gostar também". Comenta também, faz comentários, até para a gente ter um engajamento maior e chegar às pessoas até que você não conheça também, que depende muito das plataformas desse movimento, né. Então conto com você nesse momento agora. Para a gente realmente finalizar, eu trouxe uma lembrancinha para você. hã. É uma caneca, na caneca Obrigado. quando você abrir, a minha aqui não vai ter, mas do lado tem o QR Code, que é Hum, do nosso do podcast, aí mirando no QR Code, escaneou, ele já escaneia e você já vai vai para direto. o Olha, nosso é um podcast. ótimo atalho, né. Um ótimo atalho. Muito E obrigado. quem quiser também nesse material personalizado, é minha sobrinha quem faz, a gente vai colocar aqui também o contato dela, de repente você ir num podcast ou até mesmo para pessoas que você queira presentear. Agora o Dia dos Namorados, né, apesar que o episódio acho que vai depois do Dia dos Namorados, mas o Dia do Namorado é todos os dias, tá, por favor. Então, de repente, uma lembrancinha ou até profissional também, só entrar em contato com a Daniele. Pedro, de verdade, muito obrigada. Também te agradeço. Prazer enorme e que a gente se reencontre em mais momentos especiais assim, Sempre. sempre. Muito obrigada. Obrigado.